Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Depois de diversas tentativas de iniciar tanto com alfa, tanto sem o alfa, ficou sem o alfa mesmo. Meu nome é Jean. Eu sou Brenda. Sejam bem-vindos ao Aventura e Cães, ou Aventura com Cães, até agora eu não gravei o nome. E hoje a gente vai falar um pouco da nossa viagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nossa viagem. E o que acontece? Como eu simplesmente fui uma carga nessa viagem, né? Eu simplesmente... é mão de obra escravo. Mas na parte do planejamento eu não participei. Então isso eu confesso que eu não fiz nada. Eu só trabalhei muito para tentar ter dinheiro para ir para viagem. Ela também trabalhou, mas é mais safo no planejamento, ficou com ela mesmo. Então hoje o vídeo vai ter uma dinâmica diferente. Vai ser basicamente eu fazendo perguntas para Brenda no nosso podcast. E vocês vão entender como é que foi um pouco desse planejamento, certo? Ok. Então, boa noite, Brenda, que agora tá à noite aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E vamos começar com a primeira pergunta, né? Qual foi o motivo da decisão desse tipo de viagem? Como que a gente decidiu fazer essa viagem de férias? Nós somos um casal que adoramos fazer viagens ao ar livre, conhecer novos lugares, mas dessa vez a gente quis fazer um pouquinho diferente. Nós temos 2 cães que são nossas preciosidades e dessa vez a gente pensou, por que não levar eles junto com a gente para as aventuras? A gente acostuma levar eles para bastante trilhas aqui no Rio de Janeiro, mas dessa vez a gente queria fazer uma coisa mais especial. Temos uma cachorrinha que já tá ficando um pouquinho mais idosa, então a gente viu esse ano uma oportunidade para poder levar ela para realmente curtir uma aventura com a gente, uma aventura da qual eles não viveram e nem a gente tinha vivenciado ainda. Que no caso a gente escolheu um lugar diferente do que a gente já está acostumado. Pensamos em ir para o sul, mas o sul ia ainda ser um pouquinho simplificado. Vamos além. O que tem de diferente? Vamos atrás da neve, que é uma coisa inédita pra gente, que os nossos cães não tinham vivenciado isso ainda. Então fomos em busca da neve. Vou só dar uma dica aqui pra entrevistada. Você não falou A gente foi. A gente decidiu ir aonde a gente ia buscar neve e que fosse mais em conta, Chile ou Argentina. Optamos por ir para a Argentina. Eu tive que ajudar porque ela não falou Argentina em momento nenhum. Aí perguntei várias vezes, mas agora ela não entendeu. Aí o que acontece? A gente tem formas de ir para esses países. Você pensou em alguma forma diferente? Como a gente ia fazer uma viagem com os nossos cães, de primeira a gente pensou, queremos chegar logo lá para poder curtir a neve. Vamos de avião. Só que teve algumas dificuldades, assim, que a gente... Não dificuldade, né? Teve alguns receios nossos mesmo, pelas notícias que a gente vem vendo há alguns anos sobre viagens de avião com cães, que eles vão na carga, que não são todos os cães que conseguem ir no banco, lá na cabine, que é bem caro, é bem custoso. Então a gente meio que cortou a opção de avião. Aí a primeira opção foi o quê? Logo de cara o motorhome ou teve outra no meio? Não, a gente nem sabia sobre o motorhome. A gente pensou avião, cortamos avião, carro. O nosso carro não é tão bom assim pra fazer uma viagem longa com 2 cães. 4.000 quilômetros. Carro alugado, que pode ser uma boa opção, porque a gente escolhe qualquer carro. Não pode viajar de carro alugado para outro país. Como que a gente vai fazer para andar tantos quilômetros com os nossos cães parando por aí, já que a gente não iria de avião? Caí no motorhome. Gente, eu não sabia. Eu não tinha ideia desse mundo de motorhome. Pra mim, isso era uma coisa muito distante da nossa realidade. Até porque a gente pensa no motorhome a casa sobre rodas, né? Então a gente vê a dificuldade de ter. E eu não sei, pra mim, vou ser sincero pra vocês, antes de Brenda mostrar essa situação, pra mim motorhome era aqueles trailers de Estados Unidos, cara. Eu nunca tinha essa ideia que motorhome dava pra eu dirigir, por exemplo. Então, pra mim era só aqueles trailers gigantes, caminhãozão, uma caminhonete puxando um trailer. Pra mim isso aí era motorhome. Pois é. Então foi assim, como se despertasse os nossos olhos pra uma outra área que a gente nunca tinha pensado em pesquisar sobre. Só que aí teve aquela coisa, gente, motorhome é muito legal, mas a gente não tem um motorhome. Exatamente. E não tem como a gente fazer um motorhome em 2 meses, que foi 2 meses de planejamento, basicamente. Pois é. Então, será que dá pra alugar um motorhome? Essa foi a questão principal. Pasmem, dá pra você alugar um motorhome. Já que eu estava procurando locação de carro, por que não locação de motorhome? Eu pesquisei basicamente Instagram, Google, aluguel de motorhome, hashtag motorhomes
no Brasil, e foi aparecendo muita coisa, gente, muita coisa. O universo de motorhome é uma coisa extraordinária. Eu sei que talvez você esteja entrando agora nesse vídeo e já tenha esbarrado em vários outros vídeos de várias pessoas muito maneiras que a gente também esbarrou neles, mas a nossa situação foi um pouquinho diferente da maioria dos vídeos que a gente tem visto por aí. Porque a nossa peculiaridade é que nós temos 2 cães e não são pequenos. São cães de porte médio a grande e um tantinho assim bagunceiro, se pode se dizer. E só tem um detalhe que eu vou falar aqui, essa questão que a gente fala porte médio, em alguns lugares que a gente está pesquisando motorhome, botavam porte médio em cães até 12 quilos, se eu não me engano. 12 quilos é um cachorro muito pequeno, cara, muito pequeno. O Alfa, que é o nosso menor cachorro, tem 20 quilos. Então a gente fala, aceita cachorro de médio porte. Chega lá, é médio pequeno porte, não existe isso. Então, o que acontece? É quando você estava fazendo suas pesquisas, você caiu em algum lugar específico, algum lugar que você achou bizu? Sim, eu achei um bizu master pra você que caiu nesse vídeo aqui agora, de primeira viagem de motorhome alugado. Eu achei um Airbnb de motorhomes, o que eu achei o máximo. Você conseguia escolher o tamanho do motorhome que você queria, você conseguia escolher o valor do motorhome que você queria, você conseguia escolher até as datas de sua preferência. O site, se eu não me engano, era Liberty. Gente, foi um achado isso. Eu consegui entrar em contato com a pessoa que queria me alugar o motorhome e definir o prazo da viagem, se aceitava cães de médio porte ou não, que foi um pouquinho difícil, assim, até a gente conseguir, né, arrumar um lugar que aceitava. Infelizmente não foi nesse site, porque a maioria já estava alugada na data que a gente queria. Então eu tive que ir buscar em outros meios, que foi basicamente Instagram mesmo, colocando lá a hashtag motorhomes no Brasil, e eu descobri uma empresa no Sul que tinha a data disponível que a gente queria. E antes de falar da empresa do Sul, tem outro detalhe que eu vou até te perguntar. Com relação a alguns pormenores na hora de pesquisar, tipo, por exemplo, o tamanho do motorhome, o tipo de carteira que você utiliza. Tinha algum detalhe desse nesse site ou algo do tipo? Sim, foi uma coisa muito interessante, porque o que acontece? Nesse site você conseguia alugar um motorhome que você pudesse dirigir com a carteira Bravo. Pra quem não sabe... B, tá? Na carteira B. Pra quem meio que não sabe, tipo eu, achava que motorhome era só um carro gigante. Então você teria que ter carteira Delta, alguma coisa do gênero. D. Carteira D, alguma coisa do gênero. Mas não, você pode, com a sua carteira de motorista básica mesmo, dirigir uma Sprinter, uma van. E isso é o máximo pra gente, porque ficou muito mais fácil. E voltando a essa situação do site tipo Airbnb, é como se fosse, então, pelo que eu tô entendendo, é como se fosse um aluguel de casas mesmo. Então você consegue escolher o tamanho, o tipo de carteira que utiliza, e aí acaba modificando os valores, então, né? Sim, claro. Quanto mais conforto, mais caro. Menos conforto, mais barato. Como seria a nossa primeira experiência, então a gente quis escolher uma coisa mais básica, mas que tivesse um pouco de conforto pra gente. De princípio, a gente pensou numa Kombi, né? Kombi Home, né? Kombi Home. Kombi Home, que a gente achou bem legal, bem bonitinho, fofinho, mas com os nossos 2 cães ia ficar um pouquinho desconfortável. A gente já conhece as peças. Então decidimos procurar um motorhome que... Falando alto, tá fazendo besteira aqui. Decidimos procurar um motorhome que aceitasse até 4 pessoas. Um casal mais 2 crianças. Que no caso as crianças iam ser os nossos cães. E a gente procurou mais ou menos esse tamanho assim de motorhome. E tem um outro detalhe também que a gente estava conversando aqui no off, que é com relação à viagem internacional. Porque tem alguns motorhomes que podem sair do Brasil, outros não, né? Sim, isso é um detalhe importante quando você for escolher um motorhome. Você verificar se ele pode fazer viagem internacional, é claro, dependendo do seu roteiro. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando você for alugar um motorhome, a pessoa precisa ter atento. Se tiver cachorro de porte grande, tem que ficar observando com relação ao tamanho do cachorro que aceita. Sim. Tem com relação ao tipo de viagem, se ele faz internacional. O tamanho do motorhome, que é de acordo com o conforto. E a modificação até de carteira, né? Porque passa o peso da carteira. E a gente então você no caso teve problema mais com relação aos cães, né? Sim, porque a maioria, quando a gente ia falar sobre aluguel, acabava falando que aceitava cachorro, mas eu mostrava foto de cachorros, ou então perguntava se tinha algum tipo de taxa, alguma coisa, e falava que não aceitava cachorro de porte médio. Foi bem difícil achar aluguel, né?
que aceitasse cachorros de porte grande. Eu entendo que tem muita gente que não tem cuidado, mas tem muita gente que tem cuidado com os seus cães. E principalmente cuidado com a propriedade de outra pessoa. Eu espero que daqui a um tempo seja mais fácil achar um aluguel desse tipo, mas a gente conseguiu. Então, mas aí, onde é que você conseguiu? Então, eu achei uma empresa lá no sul, que foi contato à parte desse site que eu falei pra vocês, que é tipo um Airbnb, que no caso o site é o Liberty. Eu não consegui achar nesse site um motorhome alugado que se encaixasse no que eu precisava. Então, eu basicamente colocava o nome do motorhome no Google e achava a empresa particular ou a pessoa particular. Acabei parando numa empresa, por acaso, do Sul, que me forneceu o que eu precisava. Então, a gente foi direto neles, vamos fechar com eles. Cobraram uma taxa, nada mais do que justo, uma taxa pet, igual você pagaria no aluguel de qualquer casa que você fosse ficar. Então, achei super justo e aceitável. E eles não me perguntaram, não me questionaram em nenhum momento qual era o tamanho do meu cachorro. Não. Foi, tipo assim, o auge que eu achei. Porque se aceita cachorro, aceita qualquer cachorro. Paga a taxa, problema resolvido. E então, aí conseguiu fechar com essa empresa, teve a questão do pagamento, a gente teve que dar um sinal, aí chegou lá, parcelou na hora e tudo mais. Só que aí a gente nunca teve, no caso você, né, que eu tô entrevistando, olha eu falando besteira, tentando roubar o vídeo. Mas você nunca teve experiência com motorhome. Como é que foi o seu primeiro contato lá com a empresa? Sim, foi bem legal isso. A empresa, ela foi super solícita com a gente. Quando a gente chegou lá pra pegar o motorhome, teve tipo uma aula antes da gente literalmente entrar no motorhome. Ele mostrou cada cantinho, mostrou como funcionava todas as coisas, banheiro, cozinha, cama, os armários, a parte de elétrica, a parte de água. Assim, ele aprendeu bem mais que eu só ficava filmando, porque eu achei importante filmar, né? Pra depois a gente saber como é que fazia as coisas. Mas basicamente, chegou pra alugar, você tem uma aula antes de como você usar o motorhome. Isso é incrível, porque você não precisa ter o seu motorhome. Você chega lá, você tem uma aula sobre isso, maravilhoso. E até modificou um pouquinho o seu planejamento, né? Porque a ideia era pegar o motorhome e sair e acabou que ficou mais tempo lá, né? Sim, a ideia era a gente pegar o motorhome e não perder nenhum momento com ele, mas a gente teve bastante atenção nas aulas, porque eram muita coisa, né? Era muita coisa, bem mais do que a gente esperava. Então, uma dica é, quando você for alugar o seu motorhome, presta atenção em tudinho que eles vão explicar pra vocês. Porque você pode até achar que não, né? Mas aconteceu um monte de coisa. Todos os detalhes são importantes. Se puder, grave. Deixe bem claro as suas dúvidas, como funciona tal coisa, como funciona isso e aquilo. Porque a gente passou por alguns perrengues que talvez a gente tivesse perguntado, a gente não deveria passado. Aí pegou o motorhome, chegou lá, e como é que foi a questão da adaptação dos cães? Eles ficaram tranquilos na viagem ou não teve algum tipo de problema? Sim, isso é uma coisa muito importante de falar aqui pra vocês. Os nossos cães, eles já viajam bastante com a gente, né? Viajam, que eu diga, pelo Rio de Janeiro. De então, carro, né? Eles já estavam bem acostumados a andar de carro. Então, pra eles foi só vida boa. Vai botar um vídeo aí pra mostrar pra vocês, né? Você pode ver até no vídeo que eu vou botar aí agora. Eles estavam bem mais confortáveis que a gente viajando. Então, a adaptação deles no motorhome foi extremamente tranquila. Porque eles já são acostumados a viajar com a gente. Eles iam com cinto de segurança o tempo todo, porque é uma coisa muito importante. Não deixar o seu cachorro solto, nem no carro, nem no motorhome, tá, gente? Isso é segurança, sabe? Segurança em primeiro lugar. Deixamos a água dentro do banheirinho e toda vez a gente tentava parar. Mais ou menos em 2 ou 3 horas, dependendo da situação. Isso, a gente tentava parar pra poder esticar as pernas, tanto da gente como deles. O que acontece? Tem um detalhe aqui, que os nossos cachorros não são adaptados com um apartamento. Um cão de apartamento, fazendo esse tipo de viagem, vai ter zero problema, porque é basicamente um apartamento sobre rodas que a gente estava viajando. A gente mora em casa. Então, nosso cachorro não é adaptado com tapete higiênico, com beber água e tudo mais, tem toda essa rotina. Então, por isso que a gente teve, vamos botar assim, as piores dificuldades. Que é um cachorro que vive numa casa grande, com um quintal grande, 2 cães que vivem nesse tipo de situação, se adaptando em um local pequeno. Só que, pela minha experiência, a partir do trato com cães, a gente, por estar próximo dos cachorros, eles se adaptaram super bem. E como o Brenda tinha falado, a gente alugou um motorhome que tinha cama. Então, de noite a gente esticava as camas dele lá, que seria, no caso, para outro casal, né?
pô, um casal bem apaixonado, né? Que ficava bem próximo do outro, que a câmera é pequena. Mas os dois dormiam super bem, porque estavam confortáveis naquela situação. Então, esse tipo de adaptação, tanto parado quanto em movimento, a gente não teve tanto problema. Só que aí, com relação à parada, que a gente entrou nesse detalhe, né? Tinha algum tipo de restrição com o local que você parava? Ou alguma coisa que precisava, tipo, puxando energia, algo do tipo? O que acontece quando a gente foi ter essa experiência de aluguel de motorhome, a gente descobriu um mundo totalmente à parte. Tem pessoas que param na rua mesmo, tem pessoas que param em postos de gasolina, e as pessoas do posto de gasolina são muito legais, gente. Olha, eu nunca ia esperar que as pessoas do posto de gasolina fossem tão solícitas como elas foram com a gente. E tem os campings, que são pagos e não são baratos. Então, a gente, nos primeiros dias, a gente preferiu ficar em camping. Porque a gente não conhecia, achava mais seguro, a gente ligava a energia do motorhome no camping, a gente usava a água do camping, mas tinha postos que a gente podia usar também, que tinham toda essa infraestrutura. Eu usei bastante 2 aplicativos que foram, assim, uma mão na roda, que foi o Iroverland e que foi o... Inglês qual outro? Viva sobre rodas. Viva sobre rodas. Ou Vida sobre rodas. Depois a gente bota depois certinho. eu vou botar certinho. Porque esses aplicativos, eles diziam exatamente tudo que você precisava saber pro ponto pra onde você ia. Vamos supor, a gente estava numa estrada no sul. A gente pensava assim, a gente vai dirigir mais ou menos umas 3 horas ainda para chegar mais ou menos num lugar mais 6 da tarde. Eu começava a pesquisar no aplicativo as proximidades de onde a gente estava e o aplicativo me mostrava o que tinha próximo. Postos de gasolina, ruas seguras que as pessoas paravam, campings que as pessoas paravam, e estava tudo bem especificado. Assim, eu achei isso muito legal. Se tinha energia, se tinha água, se aceitava cães. Posto de gasolina vai aceitar, né, gente? Que é na rua, mas nem todos os campings aceitam. Então, voltando ao assunto anterior, né, que a gente falou sobre a questão de estrutura do próprio motorhome, esse motorhome que você estava, então, às vezes ele precisava puxar energia de outro local, né? Ele não conseguia sustentar, no caso, o painel solar somente fazendo um aquecedor, né? Esse foi um ponto negativo, porque a maioria, se você for ver aí, procurar no YouTube e tudo mais, a maioria dos motorhomes, ela tem a energia própria. Então, a pessoa pode parar em qualquer canto, qualquer buraco. Como é? Mas esse que você tava tinha energia própria, só que não aguentava certos... Isso, o que acontece? A energia solar do nosso motorhome, ela não bancava, tipo, um aquecedor ligado. Ela bancava as outras coisas, a gente fazia comida, tipo, tomar um banho quente, assim. Mas a noite toda, com um aquecedor ou um ar-condicionado ligado, ela não bancava. Então, a gente tinha que parar em algum lugar que desse pra conectar. Então, esse aquecedor que a gente tava, no caso, é aquele que fica normal em casa, ar-condicionado normal, que é quente-frio. Então, é como se fosse um 220. Isso, ou micro-ondas, né, também. E tinha, eu acho que era só isso, micro-ondas. As únicas 2 coisas que a gente precisava estar conectado em uma rede elétrica, né, a parte do inversor, é como se fosse uma extensãozona que tinha lá, que você conectava na fonte de energia da casa, do local que a gente estava do camping, e aí conseguia funcionar 100%. Só que a gente parado, sem nada, tipo, no meio da estrada, não ia sustentar a parte do aquecedor, entendeu? Então teve esse detalhe estrutural do motorhome. Mas aí, vamos lá, chegamos na parte do motorhome, você entende como é que funciona a estrutura, e a parte da fronteira, porque eu sei que isso aí é dúvida de muita gente, que a gente passar na fronteira normal já é complicado, né? Que você está ali sendo avaliado, ali se vai ser um terrorista ou algo do tipo, e ainda mais com 2 cachorros. Teve algum tipo de dificuldade? Então, a passagem pela fronteira foi uma coisa assim que foi uma cortina de fumaça. Ninguém fala sobre isso na internet. Falam sobre você passar pela fronteira normal, mas ninguém fala como que você passa pela fronteira com cães, né? Com pets. Por quê? Nós temos um adendozinho, a gente leva a ração deles. E a gente sabe que a gente não pode entrar em outro país com certos tipos de comida, né? Pela Uruguaiana, você tem que passar pela zoonose, né? Zoonose? É como se Esqueci fosse... com o nome. A gente vai botar aqui embaixo, pra gente lembrar na Você tem que passar por um outro lugar pra você pegar um certificado comprovando que seu cachorro tá bem de saúde e rolê. O que acontece? Esse local a gente passa antes de chegar lá. É como se fosse não uma sede do governo aqui no Rio de Janeiro, eu acho que, se eu não me engano, é lá no Galeão, né?
sendo próximo do Galeão. Você, tipo, vai num lugar do Ministério da Fazenda, ou algo do tipo assim, um ministério de alguma coisa lá, e você vai para você fazer a validação do certificado do cachorro. Só que essa de São Borja, já direto no site você já conseguia fazer, no site do Gov. Isso, lá em São Borja, quando você ia passar a fronteira, nessa fronteira já tinha esse órgão e já fazia tudo ali. Você não precisava passar no lugar antes e depois passar na fronteira. Por isso que a gente escolheu também ir por São Borja, que a gente já resolvia todo o problema lá. E tem um detalhe também que é com relação à quantidade de pessoas que passam por lá, né? São Borja é bem Sim, vazio, São bem Borja fácil de passar. bem vazio. Nossa, a gente passou muito rápido lá, foi ótimo. A gente ficou até num post legal lá, que depois eu vou botar um vídeo sobre os locais que a gente parou, que foi um cara, gente boa pra caramba que parou a gente lá. Mas enfim, aí continuando. Então, na parte da fronteira, você tinha comentado alguma coisa com relação à ração. Teve algum tipo de dificuldade? Porque você iniciou falando de ração, acabou falando sobre a documentação deles. Né? Pois é. O que acontece? A nossa ração, o que a gente fez? A gente meio calculou a ração aberta até o tempo que a gente ia demorar para chegar na fronteira. E quando a gente chegou na fronteira, não tinha mais nenhum tipo de alimento aberto. Então, a gente passou com um saco de ração fechado. Pra ter certeza que não ia dar problema, que a gente não ia precisar jogar a ração fora e comprar outra ração lá, né? Isso não foi falado lá, porque eu que no caso fiquei responsável pela parte da fronteira, porque tava com o meu nome lá na documentação. A gente viu um vídeo de uma mulher que atravessa a fronteira direto e ela falou sobre isso, sobre o saco de ração aberto. A gente confiou nela e passou com o saco de ração fechado. Então a gente não quis arriscar, né? Então eu não posso nem falar pra vocês se pode ou não. Porque na hora eu perguntei, a menina só pegou a documentação lá, que Brenda falou, né? Que a gente faz no site do Gov, que a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, que é algo que não é tão complicado quando alguém te explica. Então quando ninguém te explica, você quer fazer a cúria lá só clicando nas paradas, é difícil. Então a gente vai fazer um vídeo explicando detalhadamente para ninguém ter um tipo de problema que a gente teve. Mas enfim, essa documentação ficou lá, eu só assinei alguns termos lá, dei o meu número de contato, caso encontrasse o cachorro, porque ele precisa ser microchipado e tudo mais. Se ela se perdesse, meu cachorro, minha cadela ou o nosso cachorro, se perdesse por aí, a gente ia ter o microchip lá, ia ligar pra mim e eu ia tomar uma cadeia, algo do tipo, entendeu? É basicamente o que ela explicou. Agora eu queria saber basicamente o que você achou dessa experiência. Como é que foi você passar para outro país, toda essa situação, esse translado todo? Vale a pena viajar com o cachorro? Vale a pena viajar com cachorro e vale a pena viajar com motorhome alugado. Se você puder alugar um motorhome, caso você não tenha o seu, é claro, né? O vídeo é sobre isso. Não é barato, galera. É bem cansativo a questão de você estar com um cachorro de porte médio grande, mas assim, vale cada segundinho, sabe? A experiência que a gente teve, os lugares que a gente foi parando com eles. É magnífico, é maravilhoso. Se você não puder viajar para outro país, viaja para dentro do seu estado mesmo, sabe? Tem tantas trilhas, tem tantos lugares bonitos que você pode pegar e fazer uma experiência com um motorhome alugado de um final de semana, um feriadão assim, é realmente incrível. Se você não teve essa experiência, se você sonha em fazer uma viagem de motorhome, mas você não pode ter o seu motorhome ainda, vai nessa, aluga um motorhome, vai conhecer isso. Realmente vale a pena. Mas se você tiver com dúvida ainda e quer saber mais detalhadamente sobre como é que é o processo de viagem, de aluguel de motorhome, ou se está ainda meio que na dúvida de fazer isso, não esquece de seguir aqui o canal que a gente vai falar sobre toda a experiência que a gente teve, tudo quanto é tipo de situações que a gente teve, que fez de errado, os problemas que a gente teve, para evitar que vocês tenham o mesmo problema. A gente tem uma lista de coisas aqui para contar para vocês, porque é grande, né? Tem várias coisinhas. Aqui foi só um pedacinho só da nossa experiência. Mas no final deu tudo certo. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!